Estamos começando aqui mais um Pinheiro Cash. Eu sou o Kleber Pinheiro. O tema de hoje é marketing. Eu convidei hoje para falar sobre marketing o nosso querido Hudson. Fala aí, Hudson. Oh, bom, eu sou o Hudson Verão, faço marketing aqui da Pinheiro, né? Fico muito feliz de ser convidado aí para poder falar e de alguma forma contribuir. E tamo junto. É isso Bora, aí. bora ajudar o povo. Se puderem seguir a gente nas nossas redes sociais, Se puderem não, né? Manda, pede, né? Segue a gente segue aí. lá. A gente tá precisando um pouquinho de uns seguidorzinhos, né? Pinheiro Equipamentos, Kleber Pinheiro, né? Isso aí. E Hudson Verão. Segue lá, acha no Instagram, acha os três lá e vai. Vem que dá negócio. Isso aí. Vamos pro que interessa, né, Vamos, Hudson? vamos lá. Vamos entender aí, Hudson, o que é marketing, Hudson? Explica aí para os nossos empresários aí o que é o marketing digital, para que ele serve. O marketing digital é só o Instagram? Como que é? Fala aí pra gente. Legal. Bom, antes já existia uma definição de simplesmente marketing. Depois, com o tempo, começou a existir uma conversa quando surgiu as redes sociais, surgiu o Google, enfim, nós começamos a ter acesso à internet dessa forma que temos hoje. Começou a falar-se muito de marketing digital. Mas a verdade é que tudo é marketing, né? Hoje não existe mais essa definição de marketing digital, marketing offline, marketing tradicional. Não, tudo é marketing. A internet, ela é só mais uma ferramenta, né? Assim como existe o rádio, assim como existe a televisão, assim como existem várias ferramentas outdoor, também existem as redes sociais. Dentro da internet existem várias ferramentas para nós utilizarmos. Então, marketing digital é uma pequena definição para a gente dizer assim que estamos usando essa via. Mas na verdade tudo é marketing. Tudo é marketing. Hoje em dia o digital ele não resolve, o digital sozinho não resolve o problema. Assim como uma rádio sozinha não resolve o problema, que nem por exemplo a televisão. Cara, não tem como falar que você vai fazer televisão e não vai ter resultado. Vai ter resultado, porque queira ou não, a escala da televisão ela é muito grande ainda. E quando você anuncia de forma correta na televisão, você tem resultado. Mas não adianta você fazer só televisão. Você precisa fazer algumas outras coisas junto, né? Então, na verdade, respondendo, né? Tudo é marketing. Essa é a verdade. Uma coisa muito importante que você falou aí é exatamente isso, né? Fazendo o marketing da forma correta. A gente que anda muito aí pelos comércios de Campo Grande, a gente percebe que os empresários eles se preocupam muito com o Instagram, com aquela foto bonita, com aquele detalhe simplesmente do Instagram. E a gente sabe, né, que o marketing ele foi feito para a gente vender. É importante sempre pensar neste objetivo final. Qual é? É venda. Então, se você pegar uma foto, pegando esse ponto, esse exemplo que você deu, uma foto muito bem produzida e uma foto não muito bem produzida, qual vai gerar mais resultado? Eu não sei dizer. Tudo você precisa testar. Mas a verdade é que não existe uma verdade sobre isso. Ah, você precisa ter uma imagem perfeita. Depende. Nós fazemos muito marketing para empresas restaurante, delivery, que são os famosos food porn. Que é um food porn? É uma imagem que a gente precisa fazer de uma empresa, de uma comida que vai despertar o desejo nas pessoas de comerem. Então, neste caso, nós precisamos fazer uma imagem bonita, seja em vídeo, seja em foto, que vai despertar esse desejo na pessoa. Se nós colocarmos, é raro, eu nunca vi, para falar a verdade, não me lembro, de ver uma foto do iFood, que é uma das maiores empresas aí de delivery conhecidas, né? Eu nunca vi uma foto de algum produto ou um vídeo de uma comida preto e branco, porque não vai Não despertar. gera.
o desejo de comer, né? Então esse é um ponto. Você tem que analisar, tá, o que eu estou vendendo aqui com essa imagem para saber se eu posso fazer uma imagem tremida, se eu posso fazer uma imagem que parece que está no celular, que parece que não tem todo um setup de produção, né? Porque a verdade é, dependendo do negócio, e posso dizer isso acima de 90%, o que define é autenticidade. O que vai ajudar muito, independente de ser no Instagram, no Facebook, na internet, as pessoas querem ver autenticidade. Elas não querem ver como elas a vida toda viram, por exemplo, na televisão, nas novelas, aquela mulher com um corpo ideal, né? Aquela imagem, aquele homem com o corpo ideal, aquelas pessoas perfeitas que parecem que não tem defeito e assim por diante, né? Tanto que a novela ela tenta representar isso para que as pessoas se conectem. Os filmes eles tentam representar isso para que as pessoas se conectem. Já a internet não, é autenticidade. Tem que ser autêntico. Eu costumo dizer assim, para as pessoas que têm dificuldade de gravar vídeos, para de querer ser quem você sonha em ser. Seja quem você é. Porque as pessoas, quando a gente liga uma câmera na frente delas, elas mudam completamente o perfil delas, a forma que elas se comunicam com a gente, né? Elas mudam. E eu sei muito bem como é isso. Porque elas se preocupam em ser aquela pessoa que ela sonha sem falar fluentemente, falar legal, falar as palavras certas, diferente do que ela faz no dia a dia, né? Que ela utiliza palavras erradas, às vezes palavrão e assim por diante. Então, na hora que ela vai para frente da câmera, ela deixa de ser autêntica. E é aí que ferra na internet. Porque na internet nós queremos ver pessoas autênticas. Sim. Né? Então, esse é o ponto principal com relação a uma foto bem produzida e uma foto não produzida. Você tem que entender o que você está querendo passar ali, né? Esse é o principal ponto. Pegando bem esse gancho que você falou aí, eu sou testemunha disso, né? Porque eu tinha pavor de câmera, né? Hoje eu tenho menos pavor. Na hora que você falou, eu achei que você ia falar, eu sou testemunha de Jeová. Eu tinha dificuldade em falar na câmera, porque parece que travava, né? Mas aí depois que a gente começou a trabalhar, você conseguiu mostrar que a câmera não é um bicho de 7 cabeças, é só você ser autêntico, você falar. E outra, se errar, qual que é o problema? Todo mundo vai errar, todo mundo faz, não é daquele jeito perfeito. Sim. As pessoas não querem ver o seu produto perfeito, ou a pessoa que está falando ali perfeita, ela quer resolver o problema dela. Exato. Certo? Agora, se você está falando errado, se você está falando de forma que vai conectar com a pessoa, é o que importa, né? Então, Hudson, além do que você faz no seu trabalho, que é deixar a gente à vontade na hora de fazer um conteúdo, eu percebia também, eu tinha essa crença, né? E muitos empresários, né, que estão iniciando nas redes sociais têm a tal da curtida. Fala pra mim aí. A vaidade da curtida, né? Esse é um ponto interessante, né? Hoje rotula-se isso como métrica de vaidade, né? Mas muitas vezes não é nem muito a vaidade. A pessoa é a falta de conhecimento, né? A pessoa acredita que é porque ela só tem essa informação. Porque todo mundo veio da rede social pessoal, né? Então a gente todo mundo, né, queria, que achava que quando a gente estava sendo curtido, é que muitas pessoas estavam vendo. Mas tem pessoas que veem e não curtem. Né? E um outro ponto interessante é assim, existe um painel por trás para ser gerenciado. E o que aparece ali, né, no feed, como é chamado, dentro do Instagram, dentro do Facebook, o que aparece ali na timeline da pessoa são 2 informações, curtida e comentário. Até hoje não aparece mais curtidas, apenas pela internet você consegue ver. Mas só aparecem essas 2 informações. Então qual é a métrica que as pessoas conseguem avaliar? Curtida
e comentários. Mas por dentro de um painel, você consegue ver muito mais informações. Por exemplo, compartilhamento. Cara, se o seu conteúdo foi compartilhado, é porque ele é relevante. Ao ponto, porque tudo aquilo que nós achamos bom, o que nós fazemos? Nós tendemos a indicar. Nós tendemos a falar, cara, dá uma olhada nisso aqui. Ó, vê isso aqui, que isso aqui é interessante. Ó, isso aqui serve para você, talvez. Então, assim, essa é uma métrica muito mais relevante do que uma métrica de curtida, do que uma métrica de comentários cheios de tipo, linda, demais, que legal, palminhas, né? Então, poxa, 100 comentários, mas o que estão comentando ali? Que tipo de comentário? Até hoje em dia a gente tem até estratégias para você fazer isso. Por exemplo, para quem não sabe, existem grupos de engajamento. Você vai lá, entra dentro de um grupo de engajamento, tem 200 pessoas lá, você faz uma publicação hoje aqui no seu perfil, existe essas coisas. Você faz uma publicação aqui no seu perfil, você pega a sua publicação, joga lá dentro desse grupo, e todo mundo que está dentro do grupo faz uma publicação, ela joga lá. É obrigatório, quem está dentro desse grupo, ir nas publicações que foram compartilhadas aqui, curtir, comentar e compartilhar. Então, todo mundo se ajuda ali. Uhum. Então, todo mundo que está dentro daquele grupo, vamos pensar assim, se tem 200 pessoas ali, 200 pessoas, você vai ter 200 curtidas, 200 comentários e 200 compartilhamentos. Mas aí me fala, de que vale isso se você está vendendo um produto na internet? Eu posso colocar em qualquer perfil, né? Para agradar a métrica de vaidade do empresário. Galera, vai lá nessa publicação aqui da Pinheiro, por exemplo, curte e comenta para mim. Cara, vai dar um monte de curtida, um monte de comentário, um monte de compartilhamento. E aí eu pego isso aqui e mostro pro Kleber. Kleber, tá aqui, ó. Os olhos do Kleber vão brilhar. Caramba, 200 comentários, 200 compartilhamentos. Tá, mas essas 200 pessoas, ninguém vai comprar. E no final das contas, o que o empresário quer é venda. Exatamente. Então, o que acontece? Se a gente tiver uma curtida, um comentário, um compartilhamento que seja, mas for daquela uma pessoa que vai lá e vai comprar, sei lá, talvez uma cervejeira dessa. Quanto custa uma cervejeira dessa? Essa tá na promoção, essa aí Baratinho. sai numa bagatela de R$ 2.999. Aí, ó. Ó, molezinha. Aí, borracha. Barato, hein? Então, assim, se for essa uma única pessoa, mas for a pessoa que vai comprar a cervejeira de R$ 2.000, cara, valeu muito mais do que 200 comentários, 200 curtidas, que não gera venda. Então, esse é o ponto principal. Então, curtida, comentários, compartilhamentos que não são reais, não vale nada. Essa mesma teoria vale para seguidores, né? O que adianta, principalmente, eu vou dar o exemplo do meu mercado aqui, do meu segmento, eu ter 50 mil seguidores. Eu não tenho 50 mil clientes, né? Então, assim, são pessoas que, na verdade, estão atrapalhando ali o meu perfil. Por quê? Realmente atrapalha. Eu vou deixar de mostrar para as pessoas que realmente podem comprar. Exatamente. Né? Então, assim, esse tipo de vaidade que a gente tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado não, a gente precisa entender o game, né? Sim. Para poder fazer o marketing funcionar. Porque Sim. muitas vezes eu vejo empresários falando, meu marketing não funciona. Eu estou pagando X aqui por mês e não funciona. Ou seja, não está fazendo da forma certa, né, Hudson? O que tem o ponto é o seguinte, que nem no caso aqui da Pinheiro. E todo outro negócio, empresa, não vou nem falar especificamente da Pinheiro, é exatamente essa estratégia que nós aplicamos. Nós precisamos criar um ambiente persuasivo e gerar, no meu caso, dentro do meu negócio, eu chamo isso de sessão estratégica. Dentro do seu negócio, nós precisamos gerar leads para as pessoas. Quando uma pessoa ela vê um anúncio, por exemplo, tem um anúncio aqui, ela viu um anúncio da Pinheiro, ela olhou isso aqui, chamou a atenção dela porque apareceu, é um produto ideal para o negócio dela. Ela olha aquilo ali, ela se interessa, mas ela não conhece a Pinheiro. A primeira coisa que ela vai fazer é entrar dentro do perfil da Pinheiro.
Aí digamos que essa pessoa entra dentro do perfil da Pinheiro, chega lá, não tem nada. Ou tem coisas muito mal estruturadas. É aí que a gente chama isso aqui de ambiente persuasivo. Então qual que é o ponto? É fazer isso aqui tornar-se um ambiente persuasivo. Como assim um ambiente persuasivo? Para gerar um nível de consciência da pessoa. Porque a pessoa vai lá, ela vai dar umas olhadas. Pô, essa empresa aqui não é uma empresinha ali de porta de fundo de quintal. Ela começa a analisar, ela olha ali e vê o que existe por trás. Começa a conhecer, que nem, por exemplo, hoje se entrar no perfil da Pinheiro, não tem como entrar no perfil da Pinheiro e não saber quem é Kleber Pinheiro. Sim. É impossível. Então, hoje se a pessoa chegar aqui dentro da Pinheiro, ela já conhece uma pessoa, que é o Kleber Pinheiro. Então, aqui existe um ambiente persuasivo. Então, as redes sociais ali, o Instagram, Facebook, YouTube, seja qual for a ferramenta que você está utilizando, ele tem um objetivo, gerar um ambiente persuasivo. Então, todo mundo que cai lá, ela começa a entrar num funil. Primeiro que a gente consegue saber quem são essas pessoas, porque aí depois a gente consegue rodar anúncio falando assim, ei, Instagram, ei, Facebook, mostra esse anúncio aqui para quem visitou o meu perfil nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, nos últimos 365 dias. A gente consegue fazer isso. Então, se alguém entrou aqui nesse perfil e aí é uma pessoa que, tipo, curte... A gente tá com uma cervejeira aqui, mas ela curte balada, bebedeira, não é a pessoa ideal. Agora, uma pessoa que entra no perfil da Pinheiro, porque é um comerciante, um empresário, dá uma olhada ali, a gente fala, ele é um produto interessante para ele. Depois, o que a gente faz? A gente começa a perseguir essa pessoa na internet, né? E mostrar a Pinheiro toda hora para essa pessoa. Para quando ela criar um nível de consciência, falar assim, cara, eu preciso comprar uma cervejeira. Naturalmente, de quem que ela vai lembrar? Da empresa que ela está vendo, sei lá... Que está perseguindo ela. Que está perseguindo ela, que está lembrando dela. Então, ele também vai lembrar dessa empresa. Então, é um processo que a gente chama de bola de neve. Então, a grande estratégia aqui dentro do perfil é criar um ambiente persuasivo. Não é vender. As pessoas que elas entraram no WhatsApp hoje em dia, elas provavelmente deram uma pesquisada na internet sobre essa empresa. Aonde que ela encontra? Aonde que as pessoas hoje em dia acham com mais facilidade? Google, maior mecanismo de busca, Instagram e Facebook. E em alguns casos YouTube. Então hoje a rede social queridinha da pegada é o Instagram, né, que tem muita gente usando. Então, cara, se a pessoa digitar o nome da sua empresa no Instagram, ela aparece? Se não aparece, você está deixando dinheiro na mesa. Agora, se aparece e chega lá, não tem nada que presta, você também está deixando dinheiro na mesa. Então é um processo que você vai criando um ambiente persuasivo. O outro detalhe também, né, Woods, a rapidez na resposta, né? Então as pessoas mandam muita pergunta no direct, manda muita pergunta no Messenger, manda muita pergunta no WhatsApp. Né? Nosso WhatsApp aqui, ele chega a mais de 300 mensagens dia. Sério? Né? A gente tem uma pessoa só para responder o WhatsApp. É então, verdade isso? Por volta de 300 mensagens por dia. Né? Bom. E aí, a internet é uma coisa de 24 horas. Né? Então, assim... Então, os WhatsApps são tudo interligado aqui, né? Então, aqueles WhatsApps que vocês recebem, as respostas 4 horas da manhã, pessoal, sou eu. A hora que eu acordo, eu começo a responder. Para tentar ser rápido na resposta, né? Sim. Então, tudo isso que você falou, né? O empresário ele tem que estar ligado e tem que estar ciente disso. Ele não é um passe de mágica que vai acontecer, é um conjunto de coisas. Sim. Né? Então... ele vai colocar, o Instagram ele vai colocar o empresário dentro da sua loja. Sim. Da loja, dali pra frente, é a sua técnica de venda, a sua equipe de venda. Até o que a gente costuma dizer assim, tráfego não salva negócio, né? Tráfego, né, muito conhecido, tráfego pago na internet, as pessoas nunca analisaram que, cara, uma avenida, hoje nós estamos com a Pinheiro aqui numa avenida, qual é a vantagem de estar numa avenida? É porque tem mais gente passando na frente. Isso significa o quê? Que existe tráfego nessa avenida. Um tráfego maior. E isso faz com que o aluguel de um ponto desse seja muito mais caro.
do que um aluguel de uma rua que não passa ninguém na frente. O aluguel de um salão, de uma loja no shopping é muito mais caro do que um aluguel de uma loja fora do shopping, na maioria das vezes. Por quê? Porque o shopping, o objetivo dele é gerar tráfego lá dentro. Como que ele gera tráfego dentro do shopping? Gerando entretenimento para as famílias. Então as famílias falam assim, cara, vou no shopping passear. E aí ela está passando ali no shopping, passeando, ela não tem intenção nenhuma de compra. Talvez na praça da alimentação só. Mas na hora que ela passa na frente da loja da Havaianas, a Havaianas tem lá uma decoração toda, aqueles chinelos bonitos e tal. De repente a pessoa lembra que precisa de um chinelo. E aí você entra na loja, a loja ela está, o merchandise dela está todo preparado para te seduzir e para te induzir, né, a compra. Então, essa é a diferença. Agora, vamos lá. O shopping gerou tráfego para mim, mas a minha vitrine está horrível. Eu não atraio a atenção das pessoas. Eu não tenho um produto interessante, porque tem produto que não serve para ser vendido no shopping. Tem produto que não dá para você vender em determinado local, por exemplo. Então não faz sentido você colocar o seu produto naquele lugar. É como, por exemplo, uma indústria. Para uma indústria é indiferente se ela está numa avenida ou se ela está num lugar completamente isolado. Então tem segmentos que é indiferente você estar em um shopping ou não. Então o ponto do tráfego é isso. Se você gerar muito tráfego para uma empresa, hoje em dia, pela internet, e essa empresa às vezes não tiver o produto, ela não tiver ali o atendimento adequado, ela não tiver um ambiente persuasivo, o merchandise apropriado, não vai vender. Não vai vender. Aí até as pessoas me perguntam assim, Hudson, tá, o que eu preciso ver para vender? Você precisa basicamente de 2 pilares. Venda é isso, venda é 2 pilares. E eu toda vez que eu vou vender para qualquer pessoa, quando eu vendi para você, quando eu vendo para qualquer pessoa. Primeiro ponto até eu gosto disso, eu gosto muito disso em você, eu vejo muito isso em você, Kleber. Você é um cara que não tem vergonha de vender. Não tem vergonha de vender. É que eu gosto, né? É uma coisa que eu só sei fazer isso. Legal, legal. É nada, você sabe mais um monte de coisa aí. Não ter vergonha de vender. Eu até falo assim, quem não pede não recebe, quem não oferece não vende. Então assim, é não ter vergonha de vender. Esse é um ponto. Mas os 2 pilares para você conseguir fazer venda é oferta irresistível e credibilidade. Se você não tem credibilidade, uma das coisas que vai fazer com que você consiga vender é oferta irresistível. O que é uma oferta irresistível? Sei lá, digamos que essa cervejeira aqui, preço de mercado, é isso que você falou, R$ 2.000, e você hoje está vendendo ela por R$ 1.000. Cara, quem conhece o preço de mercado desse produto que ele sabe, tá barato. Então você pode ligar para esse cara ele vai comprar de você, porque tá barato, ele já sabe, conhece o produto, sabe que o produto funciona, enfim. Então aí você oferece por R$ 1.000, ele vai comprar, ele só não compra se ele não tiver dinheiro. Né? É mais ou menos aquela história do apartamento que custa R$ 400.000, você chega pro cara que não tem R$ 100.000 e eu falo para ele, cara, eu tenho esse apartamento aqui que eu achei, ele custa R$ 400.000, está sendo vendido por 100. Eu duvido que o cara não arruma R$ 100. Ele dá um jeito de arrumar, porque ele sabe que aquilo... Então o problema não é dinheiro, mas quando você gera uma oferta irresistível, as pessoas dão um jeito de resolverem. Então a oferta irresistível é uma. E a outra é a credibilidade, tá? Porque tem produtos que você não pode gerar uma oferta irresistível. Por exemplo, serviço, um médico. Eu prestando serviço para médico, eu não consigo fazer isso para ele gerar desconto, é proibido ele gerar desconto. Então o que você faz? Você trabalha a credibilidade do cara. Então como que você desenvolve a credibilidade? Cara, principal ponto de credibilidade, prova social. Como que é prova social? Vídeo de pessoas falando bem da empresa, do serviço, textos, print de WhatsApp, qualquer coisa. Você começa a gerar prova social. Prova social gera credibilidade. Então a base para você vender são essas 2 coisas. Oferta irresistível e prova social. E então você vai conseguir chegar nesses pontos de venda. Né? Ô Hudson, tem um grande amigo meu que fala que tudo é venda. Você está 24 horas vendendo. A forma que você se veste, a forma que você fala,
a forma que você expõe. E ontem ainda num treinamento que eu fiz lá na Know-How, meu grande amigo Felipe falou o seguinte, que a rede social ela é uma ferramenta de trabalho. Então você tem que prestar muito bem atenção no que você posta na sua rede social pessoal, que eu falo. Uhum. Tá? A profissional não tem nem o que falar, né? Sim. Então, se você posta coisas que vai contra o que você vende, você não vai vender, você não vai ser um bom vendedor. Se você posta saúde e vive postando foto de bebida, Comendo um balada, podrão, comendo um podrão. coisas fora totalmente Aham. do contexto, cara, na hora Sim. que você for oferecer pro seu cliente, o seu cliente não vai acreditar, tira toda a credibilidade. Sim. Então a rede social é sim uma ferramenta de venda. É sim. Então, assim, eu percebia que pessoas se promoviam muito, cara, na rede social. E eu não. Eu falava, rapaz, mas por que esse cara faz isso? Né? Eu nunca vou fazer isso. Hoje em dia eu faço. Hoje em dia eu me Sim. promovo muito na rede Sim. social. E todo mundo que me vê depois na rua fala. Ou, as pessoas nem me conhecem, já estão me parando na rua. Ah, você tem tal coisa, a gente começa a falar de negócio, Sim. sabe? Então, assim, tá gerando essa Gera credibilidade. credibilidade e eu fico próximo da pessoa. Sim. Né? Então, você me deu aquele exemplo do Silvio Santos, né? O Silvio Santos parece que ele é nosso amigo, né? Tanto que ele aparece na nossa tela. E isso que o empresário ele precisa fazer. O Sim. empresário, depois que a gente começou a trabalhar, eu comecei a entender muito bem Uhum. entender de marketing, não do processo em si, porque eu acredito que o empresário ele tem que vender, ele tem que conversar com o cliente. Sim. Essa parte de querer fazer o marketing, não perca tempo, empresário. Não perca tempo. Pague alguém para fazer. É E importante saber o que está acontecendo, né? A gente até conversa com muito sobre isso. certeza. Saber, você tem que entender, tem que ter fundamento, né? Sim, Agora, que é o que eu falo também sempre pra você, apertar botão, deixa isso pra outras pessoas fazerem, porque a definição é sempre assim, é aquilo que só você pode fazer, então você tem que fazer. sim. Aquilo que você está fazendo, mas que se outra pessoa fizer, não vai mudar o resultado, né? Tipo, apertar o botão, cara, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Então é melhor você chegar nesse nível de colocar para outras pessoas fazerem. Uhum. Porque é melhor você se dedicar àquilo que se você não estiver, ninguém faz. Né? É até é como ser pai, né? Ser pai é algo insubstituível, né? Não tem como você deixar de ser pai. Então, se você é pai de alguém, você sempre vai ser pai deste alguém. E se você morrer, você é insubstituível neste lugar. Então, nós precisamos nos dedicar, principalmente nessas coisas que nós somos insubstituíveis. E aquilo que é substituível, cara, põe gente pra fazer. Põe gente pra fazer porque amanhã, se você morrer, vai ter outra pessoa fazendo. Sim, Né? Então sim. é isso que no negócio é isso. E a gente precisa estar ali no cliente, né? O marketing ele vai te trazer muitos clientes. Clientes que Sim, você nem imaginava. Eu conheci clientes que eu nem imaginava conhecer através do marketing. sim, Então, e qual que é o meu trabalho hoje? Ir lá visitar ele. sim. Né? Então, ele já me conhece, agora falta eu conhecer ele. E isso é marketing também. Tudo é Exatamente. marketing. E a gente começa a achar que a gente precisa fazer. A gente se eu não fizer não vai ficar bem feito. O marketing é caro. Gente, não é caro. Marketing nunca é caro. Tanto é que É, nas grandes e nas pequenas empresas a gente precisa deixar um percentual do faturamento para marketing. Por quê? É o que gira o negócio, é o que faz sim. vender. Eu entendo assim. Dentro de negócio, quando nós estamos falando de negócio, de empresa, não é como comprar sei lá, essa televisão aqui. Se eu comprar essa televisão para minha casa, eu sei que ela está sendo utilizada para um consumo ali, para um conforto, para minha família assistir.
Então, se eu tiver com uma televisão grande ou uma televisão pequena, eu vou ter o mesmo resultado final, vamos dizer assim. Se eu comprar essa televisão aqui para o meu negócio, para fazer negócio, eu preciso entender, essa televisão custa R$1.000. Quanto ela vai retornar para mim? Se eu estou comprando ela para o meu negócio, essa televisão me custou R$1.000 e ela não me retorna R$1.000, ela custa caro para mim. Se eu invisto em um marketing e eu coloco R$10.000 neste marketing e esse marketing ele retorna para mim R$100.000, esse marketing não é caro. Se eu invisto R$100 em marketing e esse marketing retorna R$90 para mim, esse marketing está caro. É até uma das coisas que eu conversei até com o Matheus sobre isso. Ele estava falando comigo sobre lead ser caro, sobre pagar caro num lead. Eu falei assim, cara, pagar caro num lead é relativo. Pensa só comigo. Eu já cheguei a pagar R$97 num lead. Quando eu mostrei isso para o empresário, ele ficou louco. Ele falou assim, caramba, Hudson, R$97. Eu falei, tá bom, mas quanto esse 97 retornou aqui para você? Tinha retornado R$1.000. Cada R$97 que entrava, retornava 1.000. Aí eu te pergunto, R$97 é caro um lead? De forma nenhuma. Agora, se você criar um lead que é só para gerar e-mail, você quer ter lá 10.000 e-mails para depois trabalhar esses e-mails, aí sim você precisa trabalhar um lead de 15 centavos, 1 centavo, só que aí desqualifica. Então, qualquer coisa dentro do negócio que você, ou ele é investimento, ou ele é despesa. Custo está relacionado a investimento, aí vem o descontador, né? Mas se você está colocando dinheiro aqui e ele está retornando, você está investindo. Agora, se você está colocando dinheiro aqui e ele não retorna, não interessa no que é, que seja um vendedor, né? Que você precisa de um vendedor, então tem que ter um vendedor aqui. Só que esse vendedor, ele custa para você, sei lá, R$5.000, mas ele te retorna R$4.000, esse vendedor é muito caro. Ele é muito caro. Ah, não, mas esse é o valor que se paga para vendedor, R$5.000. Tá, mas ele tem que te retornar mais que R$5.000, senão ele está custando caro para você. Né? Então você tem que achar um cara que se paga. Você tem que comprar uma televisão que se paga. Sim. E um marketing que se paga. Senão ele está caro. O que eu achei bem prudente da sua parte foi exatamente isso daí, né? Porque o marketing, ele também não é uma mágica, né, Hudson? É a mesma coisa de você sair na rua, porta a porta. Sim. Tem coisa que você vai fechar e tem coisa que você não vai fechar. Sim. Então, assim, você não vai fazer o marketing hoje e amanhã ele já vai estar dando resultado. Não vai. Né? O marketing, ele tem que ser testado, ele tem que ser... É o que a gente estava conversando, né? Então, assim, o que nós vamos nos preparar para fazer agora, que a gente está com uma estrutura maior, nós vamos colocar um funcionário de marketing para te assessorar a sua empresa aqui, certo? Por quê? Você presta serviço para várias empresas, você faz o que precisa ser feito, o máximo que você precisa ser feito, só que aí agora falta o detalhe. Né? Então a gente está, cada dia que passa, a gente está indo para os detalhes. Sim. Aí amanhã a gente tem outro detalhe, amanhã, e assim vai indo. Né? Sim. Então, por que a gente achou que tem que ser feito isso? Porque a gente precisa de testes, né? Tem a teoria, tem as formas que dão certo, mas para cada produto tem que ser feito um teste diferente. Sim. E uma empresa de marketing, Hudson, ela não consegue fazer um teste para todas as empresas, certo? Sim, sim. Né? Então, assim, e como qualquer outra área, a gente precisa dar atenção, cuidar e não deixar que só na mão do marqueteiro, né? Porque a gente acha que eu vou fazer o marketing, o Hudson vai fazer tudo, vai vender. Vender, né? O marketing, existe uma confusão muito grande aí. O marketing, ele vai até um ponto, né? O que a gente chama, isso daí a gente chama de levantada de mão. O marketing, ele captura a pessoa, ele leva a pessoa até um ponto, mostra o produto dessa empresa para esta pessoa, essa pessoa conhece o produto dessa empresa e ela faz assim, eu tenho interesse, que é o que eu acabei de falar, levantada de mão. A pessoa fala assim, eu tenho interesse.
A partir desse momento, equipe de venda entra em contato. O marketing, ele vem até aqui. Então, isso é o famoso marketing de 3 passos. Você mostra o produto, você chama a atenção da pessoa, mostra o produto para a pessoa, e aí ele fala para a pessoa, eu tenho interesse. Aí o vendedor entra em contato. Então, esse é o ponto principal de todo negócio. Quem que faz isso? Coca-Cola faz isso, iPhone faz isso, Apple faz isso. Toda empresa que você pensar, ela faz isso. Então, depois tem o processo, o vendedor entra em contato e aí, de fato, ele entende as dores da pessoa e vende aquilo que precisa ser vendido, né? Então, é isso. Marketing é isso. E é um processo cirúrgico, né, o É, Hudson? É detalhezinho, é atenção. E uma coisa que eu falhei no começo é que vinha muito, né? Porque vem pessoas interessadas e pessoas desinteressadas. sim. Chegou uma hora que tava essa quantidade de WhatsApp, porque eu fiz questão de, no começo, testar. Eu mesmo testei para quê? Pra gente ver as falhas, né? E ver para Sim. depois passar pro restante da equipe. Chegou uma hora que esse cara aqui não tá. Eu deduzia, né? Eu Sim, tinha uma bola de sim. cristal ali, eu achava que. Não, esse cara aqui não vai comprar, esse cara aqui vai Sim. comprar, esse aqui tem condições. E a partir do momento que a gente trocou uma ideia, eu fiz o processo de vendas em todos eles. Então a Aham. minha taxa de conversão aumentou. Legal. E uma coisa que ainda falta aqui pra gente é um controle maior. O que fechou exatamente, da onde que veio. Só que, igual a gente tá falando, né, Hudson? As coisas são devagar. Não é de uma hora pra outra vai estar perfeito, não é de uma hora pra outra que vai estar funcionando, né? Sim, se fosse assim, vixe, Uhum. todo mundo tava resolvido já, né? Então é aprender o processo, né? Entender o negócio, entender o público, entender o tempo desse público, entender o que está acontecendo com ele e saber trabalhar ele, né? Saber o que fazer em cada etapa, em cada fase, né? O importante de tudo é você ter o contato dessa pessoa, saber que ela tem alguma intenção com relação a isso e aí você ir trabalhando ela, ir trabalhando, né, que são as coisas que nós conversamos, né, e muitas pessoas conhecem já, que é o cliente frio, morno e quente, né? Então você tem que saber em que nível que ele está, o nível de consciência que ele está do produto, para então você fazer a oferta certa na hora certa e vender de fato, né? Hudson, isso aqui é para o meu segmento. Meu segmento são produtos de valores agregados alto, né? Então é um processo diferente. Agora, para o segmento de comida, Hudson, para o segmento de fast food, segmento de mercado, açougue, como que funciona? Eu percebo que tem uma rapidez maior Tá. nisso aí. Aqui no seu segmento, por exemplo, você atende muitas pessoas que são destes segmentos, né? Que nem de um fast food, por exemplo. É, eu já rodei estratégias funil de vendas para 2 hamburguerias, por exemplo. Eu fiz para uma hamburgueria e fiz para outra hamburgueria. A mesma estratégia. A mesma estratégia. Uma explodiu, a outra deu prejuízo. E eu procurei entender o que estava acontecendo ali. Por que uma explodiu de vender? Aí eu fui lá, apliquei nessa outra empresa aqui a mesma coisa. Primeiro eu apliquei na que explodiu. Aí depois eu fui lá e coloquei na outra. Deu prejuízo. Eu fui entender o porquê. Dentro de uma empresa, uma hamburgueria, por exemplo, não adianta nada eu colocar as pessoas para fazer uma fila na frente de uma hamburgueria e chegar lá eles não terem um cardápio apropriado. Então, por exemplo, essa hamburgueria aqui, ela tinha um cardápio com, eu sei exatamente porque isso cara, me tirou o sono. Essa hamburgueria aqui, ela tinha 20 itens no cardápio dela, só de hambúrguer, mais as outras coisas lá, batata, essas coisas assim. Essa outra aqui tinha apenas 4 hambúrguer, 4 tipos de hambúrguer, uma variação. Ah, isso é fator primordial? Não. Eram várias outras coisas. Olha que interessante o que aconteceu nessa hamburgueria aqui. Ela era numa região periférica, muito periférica da cidade de Natal, lá no Nordeste. E essa aqui não é na cidade de Natal, mas essa aqui era uma cidade periférica. Aí eu tive que entender isso, porque eu não conheço Natal, nunca fui para Natal, mas eu tive que entender que aconteceu o quê? As pessoas que clicavam nos anúncios e entravam e se interessavam, elas entravam no perfil dessa hamburgueria.
E essa hamburgueria lá na bio, tava lá o endereço. E é uma região muito periférica, tipo aquelas Rio de Janeiro lá, sabe? Que é mais conhecido. Desse tipo. Então, as pessoas daqui, elas não pediam, porque sabiam que era de um lugar esquisito, né? Vamos dizer assim, né? E então elas não queriam pedir. O que nós fizemos? Estrategicamente, mudamos o endereço da hamburgueria. Adivinha o que aconteceu? Bingo. Começou a vender. Porque as pessoas... foi o único ponto que nós encontramos. Nós fizemos mudanças. O único ponto que nós encontramos foi isso. Então foi o que eu aprendi. Eu rodei por um período funil para essa empresa. Ela na ocasião até fechou porque a pessoa mudou de segmento. Mas eu aprendi muito com isso. Porque mostrando simplesmente pelo próprio endereço, aí vem aquele assunto que nós falamos lá anteriormente. O ambiente persuasivo. O ambiente persuasivo é conteúdo, tudo isso. Mas mais um monte de coisa também, como por exemplo, o próprio endereço. Então são várias coisas que você tem que ir vendo, analisando, entendendo por que isso aqui funciona, por que aquilo ali não funciona, por que nesse negócio funciona, por que nesse não. E aí você pega fundamentos, que fundamentos são princípios, né? Ou seja, funciona para todo negócio. E aí você analisa o repertório que você tem de cada negócio, o que você fez aqui, o que você fez ali, cria um próprio para você, para um outro negócio e vai testando. Aí aprende mais um negócio. Vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai entendendo. Que nem, por exemplo, aqui, uma das coisas que nós aprendemos da Pinheiro. O maior público da Pinheiro são homens. Não adianta anunciar para mulher, por incrível que pareça. Não adianta. Eu não sei se as pessoas entram em contato aqui, mulheres e tal, mas a maioria das pessoas que se interagem com os anúncios são homens. Então você tem que entender. Como é que você vai saber disso? Agora há pouco nós estávamos vendo aqui um casal, uma mulher conversando com o marido e ela mostrando os itens. Mas olha que interessante, dentro das publicações quem se interessa mais são os homens. Quando é a família, o homem que fica responsável Sim. pela compra, porque entende mais, né? Sim. Desse detalhe. O seu cliente, ele precisa saber que... Sim. Ele precisa dominar isso. Que o meu cardápio tá ruim. Sim. Então você faz um trabalho de dentro para fora. Né? Por exemplo, tem cliente que pede assim para mim: Hudson, você desenvolve cardápio? Você trabalha leal? Não, isso não faço. Não, você orienta isso, que ele precisa fazer. Exatamente. Já trabalhei aqui nessa aqui e o problema foi cardápio. Então o seu caso aqui também é cardápio. Uma hamburgueria. Você precisa desenvolver imagens que despertam o desejo de consumo. Então, mas você só tem duas coisinhas aqui no que não desperta desejo nenhum. Então, são essas coisinhas. É que nem você pensar, poxa, mas a Coca-Cola, a gente fala de Coca-Cola, mas a gente sabe que tem Sprite, tem Fanta, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Mas o forte é a Coca-Cola. Mas você sabe que tem outros refrigerantes também. Você sabe que tem um mix de produto, esse tipo de coisa. Então, dependendo do negócio, e cada negócio tem um conceito. Então, você está acostumado, um cardápio. Pô, você para pensar 4 hambúrgueres, você não precisa nem de cardápio, né? Para falar de 4 hambúrgueres. Então... Lá na região dele funcionava, né? Tava funcionando para ele vender, para atender o cliente, porque na teoria é uma coisa básica, né? Uma coisa... mas no caso ele desenvolveu mais. Sim, mas sim. isso não é o ponto. O ponto não foi o cardápio. O ponto foi a região dele. Porque existem hamburguerias, eu conheço hamburguerias, não trabalhei com ela, mas eu conheço hamburguerias que trabalhou um hambúrguer. Só tem um hambúrguer. E explode de vender. Vende 6 dígitos mês. Hambúrguer, vendendo um hambúrguer apenas. Aí ele vai fazendo as variações. Então, esse é um ponto? Mas são vários fatores que precisam ser entendidos e colocados em prática para o negócio funcionar. Que nem esse caso mesmo que você contou, a gente já conversou sobre isso, né? Recebi um contato aqui. Essa pessoa aqui não presta, não respondeu. Em que momento, porque tem um momento da gente falar isso, em que momento eu interrompo isso, né? Essa conversa. Você tem algumas fases, etapas para passar, para então você falar assim, esse contato aqui não compensa eu ficar investindo energia agora. Mas você reserva esse contato, porque depois você começa, dentro da internet, você consegue fazer outro trabalho de consciência para esse público aqui, que não funciona nada agora. Mas depois você consegue converter ele. Isso é fato. Uma coisa que eu percebo muito aqui, e você tocou num ponto crucial, né? Que
Na verdade, isso aí é o profissionalismo da hamburgueria, né? Hoje, o que acontece aqui, o cara, ele faz um hambúrguer gostoso para casa dele, vem aqui, vende a Titã dele, compra uma chapa, monta uma mesa, tal, e top. É isso aí mesmo, ele virou Legal. empreendedor, né? Começa a ganhar dinheiro, começa a sustentar a família dele com aquilo ali. Só que ele antes não precisava ser profissional, porque ele fazia o lanche dele é bom, ele domina o que ele faz, só que ele fazia para a família. Então ele não tem todo esse entendimento, Sim. né? E a gente precisa, você empresário que está nessa situação, tá? Que começou pequenininho, tem que entender isso, que a partir do momento que você começa a faturar, você tem que se profissionalizar, Sim. estudar, tem que ter as técnicas básicas certas para poder aumentar o faturamento, senão não vai aumentar o faturamento, senão as pessoas vão desviar e vão para aquelas hamburguerias ou para aquelas empresas que estão profissionais, né? Então, independente do tamanho que você tem que ser profissional. Exatamente. Tem uma frase, é muito interessante essa frase, porque eu carrego ela comigo tem mais de 10 anos. Eu tive uma clínica veterinária há um tempo, e nessa clínica veterinária eu contratei um consultor. E ele me falou o seguinte, eu conversando com ele, a gente estava falando exatamente sobre esse ponto que você disse agora. E ele me disse uma coisa, isso tem 10 anos. Hudson, o melhor padeiro não vai ser necessariamente o dono da melhor padaria. O cara é o melhor padeiro. Ele de fato é o melhor padeiro. Ele detona naquilo que ele faz. Mas na hora que ele vai montar a padaria dele, são outras coisas que ele precisa aprender, habilidades que ele precisa aprender e que ele não é o melhor. Mas ele pode se tornar, desde que ele faça isso que você acabou de falar. Se desenvolva, né? Busque se profissionalizar, busque apoio, busque pessoas que podem contribuir com ele, né, com o negócio dele, com os objetivos dele, e assim ele vai conseguir alcançar os resultados, né? Isso são princípios básicos, né, de vida, né? Até não é nem só de negócio. Então, o principal ponto é esse, é você entender o que você não é bom ainda, buscar ser bom nisso. E muitas das vezes não é você que vai ter que ser bom nisso, Exatamente. mas é você se conectar com alguém que para complementar a habilidade que você não tem. Eu falo isso, eu falo bastante para os meus clientes, né, que os meus clientes têm mania de achar que tudo é caro, né? Aí cai naquela teoria que você falou. O que é caro? Você pagar os R$ 100 e ter um lucro de 1.000, ou você pagar R$ 10 e ter um prejuízo de 10 centavos? Sim. Né? Então, assim, não pode gastar tanta energia querendo aprender tudo, porque senão a venda Sim. fica para trás. Né? Contabilmente isso tem o nome, despesa. Tudo que é despesa você precisa eliminar. Uma gotinha que cai da água ali da torneira, cara, é uma gotinha, mas é despesa. Não está gerando valor. Você tem que eliminar. Você tem que eliminar. Custo é uma coisa, despesa é outra coisa. Então, para eu operacionalizar o meu negócio aqui, eu preciso ter energia elétrica, senão não funciona. Isso é custo. Agora, para eu ficar com o meu estabelecimento fechado, tá fechado, não está atendendo nada, eu tenho que deixar todas as luzes acesas. Por quê? Isso é despesa. Então você não precisa deixar a luz acesa nesse horário, porque senão você passa a ter despesa. Então a regra é básica. Tudo que é despesa precisa ser eliminado. Eliminado, seja no que for, tem que ser eliminado. Isso são coisas de gestão de negócios, né, que entra em marketing, vai além de tudo marketing, né? É isso. Ser empresário é gostoso, mas não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Essa frase eu carrego. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É verdade, é verdade. Bom, pessoal, para a gente encerrar aqui, né, nós vamos pedir para vocês seguirem, né, nós nas redes sociais, Kleber Pinheiro, Pinheiro Equipamentos Comerciais e Hudson Verão. E gostaria de agradecer aqui a Imbera, que sempre nos apoia aqui nos nossos podcasts, nos nossos eventos. E agradecer, Hudson, a sua
a sua presença, agradecer assim as suas dicas, né, de ouro. E para quem quiser contratar o Hudson, é só chamar ele aí nas redes sociais. Isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários aqui que nós vamos responder para vocês. Se quiser deixar o telefone, gente, a gente responde via WhatsApp também. Pode nos ligar também, tá? A gente tem os nossos telefones aí à disposição. E é isso aí, Hudson. Show, Kleber. Eu que agradeço. Tô sempre à disposição. Tamo junto. Bora pôr o negócio para avançar. Essa é a nossa meta. E se você quiser me contratar, pode me contratar. Meu serviço é caro. Meu serviço é aquele de 97 que faz 1000, né? Pelo menos é o que a gente trabalha para fazer, né? Então é caro, mas faz muita grana. Essa é a nossa meta. Isso aí, Hudson. Obrigado, meu irmão. Fica na paz. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.